Salve, rapaziada ligada aqui no Expresso Futebol, tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais um vídeo e quando vocês me veem aqui nesse cenário que é o meu quarto basicamente, vocês sabem que eu vim para falar de futebol capixaba, eu sou basicamente o informante, o bardo que traz notícias sobre futebol capixaba aqui no Expresso Futebol, né? Então, hoje nós vamos fazer um compilado do futebol capixaba para vocês e trazer o guia do Capixabão de 2024 para vocês já começarem o campeonato. Por que eu estou usando meu fone? Tá que pariu. Então a gente já vai começar o guia falando sobre os times, sobre 2024, como vai ser. Vamos tentar dar uma previsão aí de alguma coisa dos times, ver se a gente acertou. Trazer novidades dos times, falar como vai ser, fazer esse guia completo aí do Campeonato Capixaba para 2024 para vocês, né? E para você se manter sempre antenado aí com o mundo do futebol capixaba, e não só futebol capixaba, né? A gente está aqui no Expresso Futebol, estamos sempre fazendo as lives, estamos fazendo vários outros tipos de conteúdos, desafios, por exemplo, né? Então, se vocês gostam do Expresso Futebol, convido-os a se inscrever no canal, dá uma olhada aí nos outros vídeos aí, ver se vocês gostam principalmente os desafios, que são muito bons. Poder dar uma olhada também nas lives, né? Comparecendo nas lives. E sobre lives, tem coisas para falar sobre live no final desse vídeo, hein? Novidades. O Campeonato Capixaba deste ano, ele vem forte, promete com muitas emoções, né? Lembrando que o Campeonato Capixaba dá vaga para a Série D de 2025, Copa do Brasil de 2025 e Copa Verde de 2025. Se desistir a Copa Verde 2025, né? Porque é sempre ameaçada aí, né? Vamos falar também dos times que vão disputar os campeonatos nacionais desse ano, para você poder apoiar também, se for um time da sua cidade, se for um time que você gostar. E você que for de fora, santo, e que quiser usar esse guia para você poder se identificar com um clube, você que gosta de um futebol mais alternativo, fica aí, né? Tá aí, hoje nós vamos passar a limpo todos os que estão na Série A do Campeonato Capixaba de 2024, né? Vamos falar de quem vai brigar pelo título também e dos candidatos ao rebaixamento. Mas primeiro, vamos falar sobre como começou, né, o futebol capixaba. O Campeonato Capixaba, ele é disputado desde 1917 e o primeiro campeão foi o América DS. E até 1930 foi disputado só por times da capital. Em 1985 foi instituído o rebaixamento. O campeonato conta como um Rio Branco, que eu não estou com o time, já ia apontar aqui, mas eu não estou com a camisa do Rio Branco, com 37 títulos de campeão capixaba. O formato atual é um formato em que disputa 10 times, onde 8 passam para a próxima fase e 2 são rebaixados para o Série B, né? Neste ano, o Rio Branco de Venda Nova e o Jaguaré foram os times que subiram da Série B para a Série A. O Real Noroeste é o atual campeão, tendo vencido em 2021, 2022 e 2023. A transmissão do Campeonato Capixaba é feita pela TVE através dos canais de televisão e do YouTube também, né? TVES, pesquisa aí, deve ser o primeiro, que sempre está tendo transmissão dos jogos do Campeonato Capixaba no fim de semana, né? E dessa vez deve ser todos, e a TV vai transmitir todos os jogos do Campeonato Capixaba. Então, começando falando dos times, estamos falando sobre a Desportiva Ferroviária, né, o maior rival do Rio Branco, clube que foi fundado devido à união de vários times que pertenciam à Vale do Rio Doce, aqui no Espírito Santo. É um dos grandes clubes do futebol capixaba, sendo o segundo maior campeão do estado. Participou de todas as séries do Campeonato Brasileiro e fez excelentes campanhas. E uma das curiosidades bacanas sobre a Desportiva foi que entre 1967 e 68, a Desportiva chegou a ficar uma série de 51 jogos sem perder. É uma das maiores invencibilidades aí do futebol brasileiro. Nesse recorte de 51 jogos sem perder, enfrentou times aqui do estado, mas enfrentou também, por exemplo, equipes como o Botafogo do Rio de Janeiro e o Galo, né, o Clube Atlético Mineiro, e enfrentou também a seleção carioca de futebol. A melhor colocação da Desportiva Ferroviária no Campeonato Brasileiro de Série A foi em 1975, quando a Desportiva terminou com a 14ª colocação no campeonato, que tinham 22 vagas, 22 times. E vale sempre lembrar que a Desportiva é o time que revelou jogadores como Sávio, o Anjo Louro da Gávea, e Giovanni, o Pequeno Príncipe de São Januário, que brilharam aí pelo futebol nacional e mundial, né? Sávio, o tricampeão da Champions, por exemplo. E falando no Sávio, ele comprou a Desportiva, né, através da SAF, porém, aparentemente, para o Campeonato Capixaba dessa edição, 2024, ainda
A SAF ainda não está totalmente pronta, ainda não está, vamos dizer assim, legal. Porém, para o próximo campeonato já deve vir mais forte, mas isso não impede que a Desportiva está montando um grande elenco já para esse ano para poder disputar o campeonato. É esperado aí da Desportiva uma campanha melhor do que a dos últimos capixabões aí que tá sempre brigando para não cair, tá sempre subindo ali pela última ou penúltima vaga e não estão passando das quartas de finais, né? Só que a torcida que lota o estádio Engenheiro Araripe, todo jogo da Desportiva, está muito empolgada com essa chegada da SAF e é para estar mesmo. Já trouxe nomes de peso, como por exemplo o atacante Vitor Rangel, que já jogou em times como Botafogo, Ponte Preta e Grêmio. Como a Desportiva ainda está nos trâmites, está vindo, né? Eu acredito aí que a Desportiva ela pode sonhar aí com uma semifinal, talvez, dependendo aí de onde ficar. É meio complicado dar esses palpites assim, mas eu vou botar uma semifinal, vai. É um time que pode chegar assim na semifinal, até porque tem uma camisa muito forte e uma tradição enorme, né? O segundo maior campeão capixaba tem tudo para fazer uma boa campanha. No segundo time de hoje nós temos o Estrela do Norte, ou só Estrela, né? É um time do sul do estado, né? Mas aí você pode estar se perguntando, como assim? É o Estrela do Norte que é do sul? Muita gente se faz essa pergunta, inclusive. É porque o Estrela do Norte, ele é do sul do estado, certo? Só que ele é do norte porque ele fica na zona norte de Cachoeiro de Itapemirim, que é a cidade aqui do sul do estado, né? Inclusive a cidade onde nasceu o rei Roberto Carlos, né? O Estrela manda seus jogos no estádio Sumaré, lá em Cachoeiro de Itapemirim, mantém uma rivalidade forte com o Castelo, mas o Castelo tá mal das pernas, e com o Vitória. O Estrela tem apenas um título de campeão capixaba, que foi em 2014, já disputou Série B, C e D do Campeonato Brasileiro, e além da Copa do Brasil, obviamente. Nesse ano aí, o Estrela fez contratações, mas não tem contratação de impacto nesse elenco do Estrela do Norte. Trouxe um técnico bom e respeitado aqui no Espírito Santo, que é o Ney Barreto, e acredito que com isso eles consigam sim passar de fase, né, que é chegar nas quartas de final, mas eu não acho que eles vão além disso, não. Eu acho que eles chegam na quarta de final, e independente de quem pegar na próxima fase, eu acho que o Estrela não é um candidato a cair. Talvez seja, né, se embolar ali, né, dependendo de como começar. Porém, eu acredito que dá pra passar aí o Estrela. Agora, o terceiro time que vamos falar aqui hoje é o Jaguaré, ou Jaguas, que foi fundado no dia 5 de dezembro de 2001, com sede em Jaguaré, que fica no norte do Espírito Santo. A equipe manda seus jogos no Centro Esportivo Conilon, ou apenas Conilon, que fica no mesmo município. O Tricolor do Norte disputou a primeira divisão do Campeonato Capixaba pela primeira vez em 2005, perdendo a vaga do Estrela de Cachoeiro, que desistiu da disputa. A vaga ficou com o Jaguaré, por causa da campanha de semifinalista, foi a segunda divisão de 2004. A temporada de 2007 é a temporada mais marcante na história do Jaguaré. No mesmo ano, o Jaguaré foi vice-campeão capixaba diante do Linhares, com derrota por 1-0 na final, e campeão da Copa Espírito Santo em cima do Vila Velhense nos pênaltis, após 2 empates sem gols. No ano passado, o Jaguaré disputou e ganhou o Campeonato Capixaba de Série B e retornou para a Série A para 2024. Este ano, eles querem fazer uma boa campanha para representar bem a cidade do Norte, que abraçou o time e quer atormentar aí os gigantes capixabas. Nova Venécia é o nosso quarto time aqui. O Nova Venécia foi fundado em 2021, é um time bem recente. E conta com a ajuda do Richarlison, né? Que foi o grande fundador, o grande cabeça do projeto do Nova Venécia aí. O time é da cidade do norte do Espírito Santo também. Foi fundado em 2021. Nesse mesmo ano de disputa, ele conseguiu ser campeão do Campeonato Capixaba da Série B e ganhou aquele ano também a Copa Espírito Santo. Em 2023 chegaram na final do Campeonato Capixaba pela primeira vez, onde perderam para o Real Noroeste, que é o atual campeão. E eles mantêm, inclusive, ali uma certa rivalidade entre os dois, né? Real Noroeste e Nova Venécia. São clubes ali do norte do Espírito Santo, né? O Real Noroeste é do Noroeste, né? Mas também não deixa de ser norte, né? Mas por que surgiu essa rivalidade, né? Porque rola todo um boato, o presidente do Real Noroeste não teria sido tão legal assim com a saída do Richarlison do Real Noroeste para o América. O Richarlison deu uma entrevista uma vez muito polêmica, criticando também o presidente do Real Noroeste, o dono do Real Noroeste. E aí, quando o Richarlison formou o time, os torcedores do Nova Venécia já chamavam o Real Noroeste de caloteiro, de mal pagador, tudo mais, né? Mas aí fica uma versão de um contra o outro, a gente não entra nesse mérito. Mas ele tem essa certa mágoa aí de um com o outro, né? Em 2022, o Nova Venécia disputou a Copa do Brasil e na primeira fase mandou para casa o Ferroviário do Ceará por 2-1.
e passou e enfrentou o Atlético Goianiense. E aí, contra o Atlético Goianiense, o Nova Venécia foi eliminado por 2-1 lá no estádio do Dragão, se não me engano, no estádio do Atlético Goianiense, não lembro agora, mas lá no estádio do Atlético Goianiense. O Nova Venécia, desde que chegou na elite do futebol capixaba, tem sido um time bem consistente e sempre fez bons jogos, sempre montou bons times. E no estádio do Zenor Pedrosa, que é um estádio vamos botar assim, que é bem próximo da arquibancada, ele é pequeno. A torcida sempre faz festa e uma torcida bem acalorada, vamos dizer assim. E com esses fatores, eu acredito, com a consistência do trabalho, eu acredito que o Nova Venécia tem pique para chegar na semifinal esse ano também. Porto Vitória, né? Detalhe, né? O Porto Vitória que eu vou falar agora e o Nova Venécia, que acabei de falar deles, estão na copinha. Infelizmente, o Porto já foi eliminado. Eu estou gravando esse vídeo. O Nova Venécia provavelmente não vai tão longe assim também, não. É triste, mas é a diferença quando você pega times de maior investimento, né? Mas, falando em time em Porto Vitória e investimento, o Porto Vitória é um time que, no começo da sua história, ele focou completamente na formação de jogadores. Ficou por 5 anos só formando jogadores na categoria de base. Inclusive, o Porto Vitória disputa campeonatos de base que eu nem conhecia, mas são todos aqui do Espírito Santo mesmo. Ele se tornou profissional em 2021 e disputou o Campeonato Capixaba desse mesmo ano, porém conseguiu acesso só em 2022, perdendo na final para o Atlético de Itapemirim. Em 2023, fez sua campanha de semifinalista no Campeonato Capixaba, onde perdeu para o time que seria campeão, que é o Real Noroeste. Na Copa Espírito Santo foi eliminado também pelo Serra, que é o time que seria campeão, né? Vale a pena lembrar que o Porto Vitória é o time formador do Natan, zagueiro que começou no Flamengo, depois foi para o Bragantino e do Bragantino foi vendido para Nápoles. Nessa transação, o Porto Vitória ganhou 10 milhões de reais aí por ser o time formador. Até o presente momento, o Porto Vitória não está montando um time forte em nomes, né? Porque não dá pra saber porque a gente não vê nenhum jogo. Mas não tem montado um time forte até o momento aqui da gravação desse vídeo. Eles não têm um craque. Né? O melhor jogador deles era o Edinho, que acabou saindo do Porto Vitória para ir pro Rio Branco. A gente já vai falar disso também quando for a vez do Rio Branco aqui. O Rio Branco, capa preta, né? Então eu acredito que dá para chegar nas quartas de finais. Eu não acho que é um time que é para cair. Não acho que eles montariam um time tão fraco assim, não tem porquê. Deve ser só jogadores que a gente não conhece, mas não sei se teria toda essa capacidade de ir mais longe, então fica com a parte de final para o Porto Vitória. O Real Noroeste, que é o time que se situa no norte-oeste do Espírito Santo, é um time da cidade de Águia Branca, onde tem o estádio José Olímpio da Rocha, onde costumavam mandar os seus jogos, só que esse ano eles vão para outra cidade, que é a Barra de São Francisco, um pouco mais para o norte ainda, que vão mandar agora os jogos agora no estádio Joaquim Alves de Souza. O clube foi formado em 2008, sua história já tem 3 títulos de campeão capixaba, que é 3 seguidos inclusive, e 4 da Copa Espírito Santo, sendo o maior campeão junto com o Vitória. O clube teve o começo da carreira do Richarlison, igual eu já falei anteriormente, que fez a base do clube antes de ir para o América Mineiro. O Real Noroeste já tem boas participações a nível nacional, né? Na Copa Verde de 2022, que já é um campeonato mais regional, mas ele acabou vencendo o Goiás, por exemplo, e chegou nas quartas de finais. Só que uma antes eles eliminaram o Goiás para chegar nas quartas, e aí foram eliminadas pelo Vila Nova de Goiás na Copa Verde de 2022. Em 2022 venceu o Operário Ferroviário por 2-1 na Copa do Brasil. E depois perdeu para a Juventude a Copa do Brasil num jogo onde o time do sul do país teve um perrengue danado, passou um sufoco. Quase que o Real Noroeste consegue a classificação com uma vaga ainda a mais, né? Em 2023, esse caiu na primeira fase, onde eles empataram 1-1 com o Vila Nova de Goiás. Né? No Campeonato Brasileiro da Série D de 2022, fez uma boa campanha, porém foi eliminado nos pênaltis por Caxias. E em 2023, então, conseguiu acesso à fase de grupos. O Real Noroeste, ele sempre faz boas campanhas no Capixabão, isso aí não tem como negar. É um time que vem com uma boa consistência de anos, porque o Duzinho já está lá há anos, o técnico que é o treinador. O Manda Ishi, eu lembro do Duzinho já na pandemia, ele já tinha muito tempo, né? Tendo um trabalho assim de tão longo prazo, eu acredito que o Noroeste é um dos candidatos à semifinal, com forte tendências a chegar a mais uma final e se bobear até bater campeão.
o Rio Branco de Venda Nova. O Rio Branco Futebol Clube, também conhecido como Rio Branco de Venda Nova, ele foi fundado em 1945, quando 20 amantes do futebol desejaram formar um time, determinar normas e comprar uma bola. Mas só no dia 20 de 1958 que o clube foi registrado e reconhecido oficialmente. O Rio Branco foi campeão capixaba da Série B de 1993, superando o Mariano FC. E em 95 foi vice-campeão da primeira divisão do Campeonato Capixaba diante do Linhares. O primeiro e único título do Rio Branco Futebol Clube, que é o Rio Branco de Venda Nova, na primeira divisão do Campeonato Capixaba foi em 2020, na competição que chegou a ser paralisada ali pela pandemia. Depois de empate sem gols no primeiro jogo, o Rio Branco de Venda Nova venceu o Rio Branco Atlético Clube, que é o Rio Branco, vocês sabem que eu torço, por 1-0 na final, no Estádio Olímpio Perim, lá em Venda Nova, gol do atacante Rafael Castro. Em 2021 disputou a Série D, onde caiu na fase de grupos. Na Copa do Brasil daquele ano empatou com 1-1 o ABC, e pelo critério ali do time melhor colocado na ranking da CBF, foi eliminado pelo ABC, porque nesse caso quem está mais no ranking tem uma vantagem no empate, né? Besteira isso. Na Copa Verde daquele ano passou da primeira fase após eliminar o Interporto, time do Tocantins, e depois foi eliminado nas oitavas pelo Vila Nova de Goiás. E em 2022 o time foi rebaixado para a Série B, conseguiu acesso para a Série A depois de chegar na final contra o Jaguaré, onde foi eliminado. É um dos fortes candidatos a voltar à Série B também, o Rio Branco de Venda Nova. A gente não sabe, eu não sei nada do time, sei de alguns jogadores só, mas é um dos fortes candidatos. E se não cair, é umas barcas, né? Vai ter que brigar para não cair. Agora, Rio Branco Atlético Clube. E esse é o Rio Branco que vocês conhecem, que eu já falei várias vezes aqui. É o maior campeão do estado do Espírito Santo. E agora, eu não preciso falar a história do Rio Branco completa, mas ele é... A novidade do Rio Branco é que agora ele é SAF, né? E aí já trouxe grandes jogadores, como o Edinho, Bruno Cocindei, o Pedro Botelho, que foi o zagueiro do Atlético Paranaense, o Ferrugem, que jogou no Corinthians, o Chiesa e tudo mais, né? E a outra novidade também para se falar é que em 1937 o Galo foi reconhecido como campeão desse campeonato. Esse campeonato foi reconhecido como campeonato brasileiro e deram reconhecimento para ele. E aí o Rio Branco ficou em terceiro colocado nesse campeonato brasileiro, que, sei lá, né? Aí fica aí do critério, mas agora ele foi terceiro lugar desse de 1937. E além de ser o oitavo lugar em 63, e além de outras boas participações que ele tem pelo Campeonato Brasileiro. Uma curiosidade que a gente pode falar aqui do Rio Branco, que pouco a gente sabe, é que ele já teve o recordista mundial que já ficou mais tempo sem sofrer gols, né? Um goleiro, que foi o Jorge Reis, que ficou 1.604 minutos sem sofrer um gol. Só que, por exemplo, você pode estar pensando aí que enfrentou time capixaba só. Não. Foi uma sequência longa de jogos sem sofrer gols. E nesse meio tempo aí, o Jorge Reis enfrentou o Corinthians de Rivelino, por exemplo, antes da Copa do Mundo 70, né? Ou seja, pegou ali o Rivelino no mais auge do Corinthians. E aquele Corinthians que era um Corinthians muito forte também para a época, né? Nesse jogo aí, no caso, o Rio Branco venceu por 2-0. E o recorde do Jorge Reis cai quando ele vai enfrentar o Flamengo. Aí você pode pensar, tomou sacolada do Flamengo. Não, flamenguista, calma. O Rio Branco meteu uma goleada no Flamengo, um amistoso lá no Engenheiro Araripe. O Rio Branco ganhou esse jogo por 4-1 no Araripe. Só que a curiosidade, o fato é que o Jorge Reis, ele nem era para ele jogar esse jogo. Ele tinha acabado de voltar de lesão, ele ainda estava se recuperando. Só que o que aconteceu? O segundo goleiro, que deveria substituir ele, também teve alguns problemas físicos, estava machucado. E o terceiro goleiro, pouco antes da partida, teve problemas intestinais. Tava cagando tudo. Então, antes da partida começar, não tinha goleiro para jogar o jogo. Então, o Jorge Reis estava na arquibancada, que ele ia assistir o jogo. Foi chamado para ser o goleiro desse confronto e acabou tomando o gol que acabou o recorde. Ao contrário, como o Rio Branco já está no SAF, né, só que o processo de SAF do Rio Branco já está diferente da desportiva, porque todo o trâmite em 2023, meados de 2023 para o final, e agora a SAF já está mais em campo, a galera já sabe que o Rio Branco está em SAF, já está treinando no lugar da hora, já está pensando em construir o seu próprio CT, espero, e acredito que é um time forte aí para ser campeão também. O Rio Branco já está indo para 9 anos sem ganhar o Campeonato Capixaba, então está na hora de ganhar mais um. A Sociedade Desportiva Serra Futebol Clube tem sede na Serra,
Município aqui da região metropolitana do Espírito Santo. Foi fundado no dia 24 de junho de 1930. Disputou sua primeira partida profissional em 97. Antes era só amador. O Serra tem 6 títulos do Campeonato Capixaba, sendo conhecido como o maior campeão do século XXI do futebol capixaba, período que conquistou 5 desses títulos, né? De 2000 para cá. Também é conhecido como o único time do Espírito Santo a vencer uma equipe carioca no Maracanã, que foi a vitória por 2-1 sobre o Fluminense, quando o Fluminense estava na Série C, o Serra e o Fluminense estavam na Série C, com gols de Joelson e Agnaldo. Em 2023 foi campeão pela primeira vez da Copa Espírito Santo, onde venceu o Rio Branco por 3-1, por 3-2 no Kleber Andrade. Em campeonatos brasileiros, o clube soma 2 participações de Série B, 5 na Série C e 1 na Série D. Também tem 3 participações na Copa, tem 6 participações na Copa do Brasil, onde passou de fase em 2019, eliminando o Remo, com uma vitória de 1-0 com gol de Israel. Para 2024, o Serra contará com o Campeonato Brasileiro da Série D, será a segunda participação do time na Série D, que não conta mais com o seu treinador de 2023, que foi o Rodrigo César. O Rodrigo César foi para o Rio Branco depois da final da Copa Espírito Santo, que os dois ali, né, o Rodrigo César era o técnico do Serra, e o Rio Branco, depois ele foi para o Rio Branco. Né? O Serra também não conta mais com o seu estádio. Eu não sei como é que está essa situação, para falar a verdade, porque o Serra vendeu o estádio para a prefeitura, só que eu não sei se vocês vão jogar lá até a prefeitura reivindicar, não sei como é que está a situação. Só que a prefeitura já falou que tem planos para o local, mas vamos ver como é que vai ficar a situação aí, de onde o Serra vai mandar seus jogos. O Serra vem para esse campeonato capixaba, assim, eu não sei o que esperar do Serra, para falar a verdade. Eles podem passar de fase, não sei se eles são candidatos a rebaixamento, mas a verdade é que o Serra não tem um time que empolgou ainda, teve nada de grande assim que o Serra anunciou que possa ter empolgado o seu torcedor. Se eu estiver falando errado, deixa nos comentários aí, torcedor serrano. E por último, e não menos importante, o time que leva o nome da capital do Espírito Santo, o Vitória Futebol Clube, que foi fundado em 1912, sendo o time sendo o mais antigo do futebol capixaba. Tem uma história centenária, né, também, né? Soma mais de 10 títulos, soma 10 títulos estaduais, mais não, 10 títulos estaduais, 4 da Copa Espírito Santo, sendo um dos maiores vencedores junto com o Real Noroeste, que a gente citou, 2 da Série B e 11 do antigo Torneio Início do Espírito Santo, que era um torneio que rolava ali, aqui na capital do Espírito Santo também. Uma curiosidade sobre o Vitória é que o Vitória tem um título internacional, sendo o único aqui do estado que tem um título internacional. Ele foi campeão da Coreia Cup de 1979, onde no Seoul Stadium venceu a Coreia do Sul por 2-1. O Vitória tem uma participação em Campeonato Brasileiro da Série A, onde terminou em 43º de um total de 62 times. E nesse ano tomou uma goleada muito boa de 7-0 do Bahia, nesse mesmo campeonato. Né? Foi ali, se você vai na Wikipédia desse ano do Campeonato Brasileiro, tá a maior goleada, Bahia 7, Vitória 0. Em 2023, o Vitória disputou a série, conseguiu classificar na segunda fase, conseguiu classificar para a segunda fase, na última rodada, efetuando o chamado Milagre de Resende, né? Onde o Vitória precisava vencer o jogo que foi lá em Resende, contra o Resende, do Rio de Janeiro, e torcer para o Santo André não vencer o Democrata. E acabou que o Vitória venceu o 2-1 e o Santo André e Democrata empataram por 1-1. E na segunda fase acabou que... Aí o Vitória passou de fase, mas acabou que na segunda fase foram eliminados pelo Ceilândia. O Ceilândia também um projeto muito mais consistente. Na Copa do Brasil de 2023, o Vitória acabou sendo eliminado na primeira fase para o Remo no placar de 1-0. O Vitória, sem dúvidas, é um dos times mais organizados aqui do futebol capixaba. É um time que tem uma boa estrutura e vem sempre apontando os bons elencos. E eu acredito que eles são os candidatos a chegar na final e pode ser, assim, bater como campeão. O Campeonato Capixaba vai ter sua primeira rodada entre os dias 18 e 21 de janeiro e terá os seguintes confrontos: Vitória e Estrela do Norte, Desportiva, Serra e Desportiva, que eu jogo no Mundo do Serra, Nova Venécia e Rio Branco de Venda Nova, Porto Vitória e Rio Branco, Atlético Clube, Real Noroeste e Jaguaré fechando aí a rodada. A final consta com jogos de ida e volta e deve acontecer nos dias 6 de abril e 13 de abril, mais ou menos. Muitas emoções nos aguardam nesse Campeonato Capixaba de 2024, né? Com tantas emoções assim, a gente do Expresso Futebol não pode deixar de falar de Campeonato Capixaba. Então vai rolar lives específicas ou na segunda ou na quinta, se eu não me engano. Vai ter live nos 2 dias, mas um desses dias vai ser focado em futebol capixaba
Eu e o Vinícius, a gente vai estar aí tomando conta disso. Então você que gosta do futebol capixaba, tá aí, né? Tá aí o convite para você participar com a gente das transmissões, né? Dessa mesa redonda aí. Então, no mais é isso, galera. Não quero me alongar mais. Foi um bem extenso, deu um trabalho para poder fazer, tá? Então, eu queria pedir para vocês, com todo o carinho do mundo, se puderem deixar esse like para apoiar aqui o canal. É só, o que a gente, é só a única forma de retribuição que a gente pede, porque é muito importante pra gente. E com isso a gente vai fazendo mais conteúdos desse tipo, que a gente sabe que vocês acabam gostando, né? Quando é bem autorizado, quando a gente vai a fundo na história, né, do futebol. Se tiver uma sugestão de conteúdo, vocês podem deixar aí nos comentários. Se você não concordou com alguma coisa, se você discordou de uma coisa, deixa nos comentários que a gente vai conversando aí nos comentários. E eu só tenho a agradecer a vocês por mais um ano estarem com a gente. Um grande abraço, até a próxima e valeu!